Iago, a apresentação é sua, fica à vontade. Bom dia a todos. Vou apresentar sobre camadas, algo um tanto quanto complexo para a maioria dos jogadores e que os juízes se deparam com uma certa frequência. Meu nome é Iago Botti, eu sou do Rio de Janeiro, da capital, sou nível 1 e venho estudando camadas há um certo tempinho. Muito como para a prova do nível 2, mas vamos adiando porque a Academy está adiando também. Camadas. Por que camadas? Camadas é a parte complicada do Magic. São efeitos contínuos que se sobressaem. Acontecem dois efeitos que atuam na mesa e que os jogadores ficam olhando para a cara do outro. Normalmente é por causa da camadas. Bom, o meu objetivo com essa apresentação é resumir o que está acontecendo atualmente com a mudança de regras. Eu vou botar alguns casos específicos e no final vou tentar esclarecer as dúvidas, porque provavelmente vão surgir. Eu vou pedir para vocês, quando eu botar alguns casos e perguntar as respostas, que uma pessoa bote no chat e as outras curtam esse comentário como positivo ou negativo para ficar mais fácil de acompanhar. Eu estou compartilhando a tela, então eu estou acompanhando o chat pelo celular, aqui do lado. E aí fica mais fácil de eu visualizar. O que vai ser abordado? Vai ser habilidade definidora de características, que eu vou chamar de CDA, que é a CR em inglês. Selo de ordem temporal, também é timestamp order, é mais comum de ser visualizado em questões. As 7 camadas de fato e dependência. Camadas mesmo são esse conjunto de regras, porém todas essas 4 são fundamentais para entender o que acontece. O que são as CDAs, habilidades definidoras de características? Elas definem a característica de uma carta ou token, sendo que a CDA ela era uma característica da carta, ela não é uma habilidade de fato. Ela define o que acontece com ela. O melhor exemplo para ela é o Goif, a habilidade do Goif. Ela define a característica dela em poder e resistência. Selo temporal. Selo temporal é a marca que a carta recebe quando ela entra em campo. Normalmente, em questões de selo temporal, o que vale é a última que entrou, a que tem o selo temporal mais recente. Elas são visualizadas muito quando são aplicadas na mesma camada. E aí, quando eu falar sobre as camadas, vai dar para entender melhor. Dependência. Dependência, elas têm que existir na mesma camada. Elas alteram o efeito uma carta da outra, o spell permanente, uma da outra na mesma camada, e tem que ver. E esses efeitos eles não podem ser CDA. Se um efeito depender de outro efeito, eles serão aplicados por ordem temporal, a menos que o efeito independente seja aplicado depois do dependente. Mais ou menos isso. As 7 camadas. Elas são efeitos copiáveis, camada 1, sendo essa camada 1A, efeitos de cópia e as de mutação, que surgiu em Icória. Efeitos de carta virada para baixo, que é metamorfose e manifestar o topo. Efeitos de controle, que já é a camada 2. Troca de texto, camada 3. Efeitos de troca de tipo, camada 4. Efeitos de troca de cor, camada 5. Efeitos de adicionar ou remover habilidades, camada 6. E na camada 7, que é mais estudada pelos nível 1, são efeitos relacionados a poder e resistência. A 7A, poder e resistência afetados por CDAs. 7B, efeitos que estabelecem poder e resistência para um número específico. 7C, efeitos que modificam o poder e resistência, mas não estabelecem um valor fixo. A 7D antiga, ela juntou com a C, vou falar um pouquinho mais à frente. A 7D nova são efeitos que permutam poder e resistência. As mudanças recentes. O selo temporal, antigamente, ele era o jogador ativo que escolhia se entrassem 2 permanentes ao mesmo tempo. Agora mudou, agora virou por ordem de jogador ativo e não ativo. A camada 1, ela ficou dividida.
Ela juntou a antiga camada D com a C para tudo relacionado a poder e resistência. Voltando aqui, a nova camada C, ela inclui marcadores e que não são marcadores. Esse daqui, de fato, não mudou praticamente nada, a não ser que seja válido cartas borda prateada. Fora isso, não existe nenhum caso que alterou a camada 1, a camada 7, a antiga camada 7. A camada 1B, ela foi criada. Ela não existia, essa camada 1B. Ela sobre cartas viradas para baixo. Essas são as mudanças que aconteceram de Icória para cá. Vamos começar a demonstrar o que são efeitos copiáveis. Alguns exemplos de cartas que têm efeitos copiáveis. As cartas, algumas estão em inglês e eu vou tentar traduzir se achar necessário. Clone, que foi uma das primeiras, se não a primeira, que quando entra, copia uma criatura que está em campo. Espelho prolífero, que copia uma carta para todas as criaturas. Todas as criaturas viram uma cópia daquela carta se ela não for lendária. E agora, mutação, que é um efeito copiável. Efeitos copiáveis e não copiáveis. Os efeitos copiáveis, eles, se vocês repararem aqui, a 10 do copiável e a 5 do não copiável são escolhas. Em específico, para falar melhor dessas, escolhas copiáveis são escolhas de cartas modais, como o comando crítico. Quando você usa uma mágica, você tem opções de escolha entre elas. Você, caso copie a sua própria mágica ou do seu oponente, e ela seja uma modal, essa escolha ela vai ser copiada. Se o comando crítico for devolva uma criatura para a mão e compra uma carta e você copiá-la, essas escolhas são obrigatórias a serem copiadas. Efeitos não copiáveis em escolhas são efeitos de quando entra em jogo, como Caverna das Almas. Caso uma Vesuva copie uma Caverna das Almas, a escolha de criatura não será copiada. Você pode escolher um novo tipo de criatura para isso. Cartas viradas para baixo. Como eu falei antes, metamorfose e manifestar o topo. Não alterou muita coisa, mas a inclusão dessa camada é importante para alguns casos. Efeitos de troca de controle, na camada 2 já. É tomar o controle de alguma permanente do oponente. Seja até o final do turno, ou de maneira permanente até o final do jogo, ou até essa permanente sair do campo de batalha. Efeitos de mudança de texto. Eu descobri que, depois da 10ª edição, essas cartas não foram criadas mais. Elas só mudam o que tiver no mesmo gênero dela. Por exemplo, uma carta que mude, que vá mudar parte do texto, e ela que você queira mudar a cor dela, você só pode mudar a cor por outra cor. Você não pode mudar a cor por um tipo, um supertipo. Elas têm que se basear no próprio gênero. Efeito de mudança de tipo. Apesar do nome ser mudança de tipo, ela vale para supertipo e subtipo. Supertipo como lendário, nevado, e subtipo como tipo de criatura, elfo, goblin, entre outros. Alguns exemplos e a que mais causou discórdia ao longo dos anos. Blood Moon, Lua Sangrenta. Mais tarde a gente fala dela. Mudança de cor. Aqui tem uma diferença. Identidade de cor, para quem joga Commander, já é um pouco mais conhecido. O Kenrith, ele tem a identidade de cor das 5 cores, mas ele é branco. Isso não altera a cor dele. A cor dele é branca, mas para o Commander, a identidade de cor são as 5 cores. E efeitos de mudança de cor incluem tirar permanente, tirar a cor de uma permanente, transformá-la em incolor. Adicionar ou remover habilidades. Essa é bem básica. Vai alterar um pouquinho, por exemplo, a Rumble aqui, ela transforma o poder e resistência, ela fixa um poder e resistência, então ela também vai atuar em outra camada. Mas a parte que nos interessa nesse momento é ela perder todas as habilidades. E a Fear é dar amedrontar para uma criatura. Efeitos relacionados a poder e resistência. Essa, a partir de agora, são todas da camada 7. Efeitos afetados por CDA, normalmente são os que fixam poder e resistência, o estrela-estrela. Tarmogoyf é a que mais acontece, é recorrente acontecer. É a carta que mais aparece das que possuem a CDA na camada 7A. 7B são que fixam poder e resistência
da criatura. Lignificar transforma em um ente, ela perde todas as habilidades e ela vira 0/4. Então ela atua em várias camadas diferentes. Opalescência, idem, que vai aparecer mais tarde, no caso que todo mundo gosta. E a Marcha das Máquinas, ela só atua na camada 7B. São todas as criaturas que não são artefatos, elas são afetadas por ela. Essa é só uma camada mesmo. Efeitos que modificam poder e resistência. Aqui, antes era sem marcadores, agora valem todas, com marcadores e sem marcadores. Alterou um caso específico, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. E esse caso aqui, do Escubriar, com Ingeridor Firexiano. O Escubriar com marcador +1/+1, quando ele era estampado pelo Ingeridor Firexiano, antes ele só ganhava +1/+1. Agora, como elas atuam na mesma camada, virou um caso de dependência. E ela vai ganhar umas 2/2. Passou a ser mais intuitivo. Por enquanto, é o único caso afetado pela alteração, que deixou mais fácil. Deixou mais intuitivo tanto para os jogadores quanto para os juízes. Uma criatura 5/5, que é o Escubriar com 4 marcadores, sendo estampado, ele vai dar +5/5 e não +1/+1 como era. Efeitos que permutam poder e resistência. Esse é mais comum no Pauper, tem um deck só para isso. Ele transforma poder em resistência e tá te atacando e você tá perdendo o jogo sem ver de onde veio. Os jogadores de Pauper, alguns gostam muito desse deck, outros não querem ver ele passando perto. Essa é a última camada a ser afetada, então causa, para os jogadores principiantes, ele causa uma certa estranheza. Uma criatura 1/2 te atacando, invertendo o poder e resistência, depois ela ganhando +0/+4, aplicando as camadas, ela acaba dando 6 de dano, nesse meu suposto exemplo. Agora vamos começar as práticas. E aqui eu gostaria melhor da interação de vocês no chat. Eu vou deixar um tempinho para, se vocês forem comentando, curtindo um comentário do outro. Jogador A tem um urso cinzento e jogador A ataca com ele. Mas antes de declarar o bloqueador, o jogador A usa um Giant Growth, dá +3/+3 para a criatura alvo. E o alvo é o seu urso cinzento. Após resolver, mais ainda, antes dos bloqueadores serem escolhidos, o jogador B usa um Ovinizar, com alvo no urso cinzento. Como que o urso cinzento fica no final? Se vocês puderem. O Antônio já botou aqui, esperar algumas curtidas. Acho que todo mundo com o Antônio. Parece que grande maioria, pelo menos. A resposta, a camada 6, o urso perde todas as habilidades. Na camada 7B, ele vira um 0/1. Na camada 7C, ele ganha umas 3/3. Virando um urso cinzento sem habilidades 3/4. Exatamente isso. Agora começa a ficar mais divertido. Humildade está em jogo. Você ativa um Inkmoth Nexus. Como que o Nexus se comporta e quais habilidades ele passa a ter. Aqui o Antônio tá falando que o urso cinzento perdeu o flavor. É verdade. Perdeu tudo. Aqui o Antônio botou de novo que vira uma criatura terreno 1/1 sem habilidades. O Thiago botou criatura 1/1 artefato terreno. Mais alguém? Tá bom. Então, esse é um caso de ordem temporal. Primeiro vai acontecer da humildade tirar as habilidades
e depois o terreno vai se transformar. Ele vira uma criatura 1/1, do tipo Moscolume, que é o tipo do Nexus, com voar e infectar. Ele não perde todas as habilidades. Ele perde o buff dele. Não, mentira, o buff é do Blinkmoth. Ele perde a habilidade de se transformar de novo. Ele não pode pagar um. Isso ele perde. Mas habilidades como voar e infectar não são características. Eles, pela ordem temporal, ele continua. Então, ele continua com isso. Sem habilidade, ele para de poder gerar mana? Sim. O Thiago perguntou isso, ele para de gerar mana. Antônio não entendeu. Então, a ordem que se aplica é, quando ele ativa a habilidade, ele ganha o selo temporal mais recente. Primeiro, ele perde todas as habilidades que ele tinha, que é virar e gerar mana e se transformar em criatura. Depois, ele ganha essas habilidades. Então, ele vira 1/1 com voar e infectar. O Igor falou que é o mesmo caso da Melira na época. Já vi muito player se lascar que mantinha Infect, mas esqueci que a Melira também não deixa receber Poison Counter. É isso mesmo. Ela continua com Infect, mas não, a Melira não deixa o Poison Counter. Então, entendeu? Isso, o Léo botou que o evento que bota o selo temporal é ativar a habilidade. É exatamente isso. Aí o Inkmoth ganha o selo temporal mais recente. Agora, nem todos esses casos da Blood Moon são camadas, mas são interações que caem, que aparecem com tanta frequência que eu queria citar pelo menos os mais comuns. Blood Moon com Choque Lente. O caso. Blood Moon com Choque Land. Mesmo que você queira pagar muito os 2 de vida e que ela entre virada, como a Blood Moon em campo, ela vai entrar uma montanha e você não pode tomar os 2 de dano mesmo querendo muito. Vesuva. Quando a Vesuva entra em campo, se já tiver uma Blood Moon, Vesuva não pode escolher nenhum alvo. Mesmo que isso seja que o alvo pretendido pelo jogador seja um terreno básico. Então, Vesuva entra sem escolha nenhuma. Caso a Blood Moon venha a sair depois, a Vesuva não teve escolha nenhuma. Então, é um terreno Vesuva, ponto. Sem fazer nada. Não gera mana, não faz nada. Terrenos artefatos. Aqui, alguém sabe como fica? Com Blood Moon? Artefato, terreno, montanha. A Blood Moon, ela só altera o tipo, ela não altera o supertipo das cartas. Então, ela continua sendo um artefato. Blinkmoth Nexus. Agora é o Nexus Moscou. Como que fica? Alguém sabe? E aqui tem 2 situações possíveis com Blinkmoth. Bom, várias pessoas estão digitando. Até agora, nenhuma resposta. A Sophie perguntou: o Nexus está animado? Então, essas são as 2 situações possíveis. A Blood Moon entrando depois do Nexus estar animado e a Blood Moon entrando com o Nexus sem estar animado. O Igor botou: pré-ativação, terreno montanha. Pós-ativação, terreno criatura artefato, Blinkmoth. Mantém o voar, mas sem habilidade de bufar. Agora a pergunta é: por que ele mantém o voar? Faltou só dizer que era montanha no segundo caso. O Thiago completou.
Alguns ainda digitando, vou esperar mais um pouquinho. Igor, se quiser abrir o microfone e falar o porquê que mantém o voar, sinta-se à vontade. Ah, o Igor falou que o microfone dele é um caos e está digitando, beleza. O Ariel perguntou se voar seria camada 6 e o tipo de montanha seria camada 4. Ah, sim, mas não é por isso. O Thiago botou que a Blood Moon interage apenas com o tipo de lente, não remove habilidades. Também, isso dá para complementar, porque Blood Moon ela altera o tipo de lente, ela viram montanhas, e ser montanhas, elas só perdem a habilidade de características de terreno. Então, o que está na carta ali, o voar, não é uma habilidade que ela característica de terreno, então ela mantém. É uma habilidade característica de criatura. Para Blood Moon o Ariel completou aqui. Para Blood Moon e Vesúvio, eu tinha a impressão que o efeito de substituição dela aplicaria primeiro. Quando ela entra em campo, ela se tornaria montanha. Dessa forma, se a Blood Moon saísse depois, Vesúvio seria aquilo que ela se tornou conforme entrar em campo. Não. Ela não tem a opção de fazer escolha. Isso vale também para a Caverna das Almas. Ela não adiciona mana para a criatura que escolher, a Vesúvia não consegue escolher, ela não dá tempo dela escolher. A Blood Moon ela transforma em montanha antes de aparecer essa oportunidade. Bom, vamos passar aqui o Blink Moth. Vamos ao próximo caso. Prismatic Omen. O Léo completou que isso mudou há pouco tempo, é verdade. Essa foi uma mudança, se eu não me engano, no final do ano passado. Eu não tenho certeza de quando foi essa mudança, não. Mas foi antes de Core. Prismatic Omen. Terrenos que você controla são de todos os tipos de terreno, em adição aos seus outros tipos. O que acontece? Thiago botou Blinkmoth continua sendo uma montanha Blinkmoth. Isso, ele é uma montanha com Blood Moon. Esse é mais comum. Alguns jogadores, principalmente de Commander, eles gostam muito dessas interações. Gostam muito de forçar essas interações para outros jogadores. É um timestamp. Se o Prismatic Homem entrar por último, todos os terrenos são todos os tipos. Mas se a Blood Moon entrar por último, é tudo montanha. Próximo caso. Sophie botou aqui não tudo. Por favor. Ah, os terrenos básicos. Sim, sim, verdade. Os terrenos não básicos se tornam todos montanhas. E os básicos, eles passam a ter todos os tipos, verdade. Thiago botou aqui. Isso serve só para confundir o jogador, quando troca prismático por Urborg. Então, por favor, Thiago. A próxima é Urborg. Thiago botou aqui que a montanha e acabou. O Antônio botou que é dependência. Isso aqui ainda confunde muito alguns jogadores. E várias mesas de Commander que eu joguei, uma Blood Moon no campo, alguém desesperado, pelo amor de Deus, alguém joga o Borg. Mas não, é um caso de dependência. O Borg vai ser sempre montanha e não vai transformar o resto em pântano. Ele depende de ter essa habilidade para isso. E a Blood Moon vai transformar ele numa montanha. A próxima. É uma montanha lendária, ela não altera o supertipo lendário. Dríade Arbor. Como que a Dríade Arbor fica?
Sophie botou que adora a conferência. Obrigado. Léo que tá organizando. Muito bem, por sinal. O Thiago botou sobre a Dríade Arbor, que é uma criatura 1/1, criatura montanha de cor verde. O Antônio botou criatura terreno montanha Dríade. O Igor falou que a Dríade Arbor fica muito triste. Criatura terreno montanha Dríade, que pode virar para gerar vermelha, mas ainda é verde. A resposta mais completa foi a do Igor. Dryad Arbor continua sendo uma criatura verde. Continua causando confusão. Por enquanto, acho que eu separei do Blood Moon, acabou. Eu gosto muito da Blood Moon. Questão 3. Agora ficou. Começou as interações. Mirran Crusader está equipado com uma Sword of War and Peace e o oponente joga casta Turn to Frog. Como o Mirran Crusader ficará? E se der um dano ao oponente, o que vai acontecer? Mirran Crusader tem golpe duplo, proteção contra o preto e proteção contra o verde. Sword of War and Peace. A criatura equipada ganha mais 2 e tem proteção contra o vermelho e branco. Toda vez que a criatura equipada causar dano de combate a um jogador, Sword of War and Peace dá dano a esse jogador igual ao número de cartas na mão dele e você ganha 1 ponto de vida para cada carta na sua mão. Turn to Frog. Até o final do turno, a criatura alvo perde todas as habilidades, se torna um sapo azul com poder e resistência base 1/1. O Daniel botou aqui sobre que o fato de ser montanha já deixa implícito que vira para gerar R. É verdade, só que é bom explicar para os jogadores que ela vira e gera vermelho, porque se você falar que ela é verde, eles entendem, alguns mais iniciantes entendem que ela, por ser verde, gera verde, o que não é o caso, ela vai gerar vermelho. É implícito, mas é bom falar, é sempre bom relembrar. Sobre a questão atual, o Antônio botou que fica 1/1, sem habilidade, sapo azul, com a habilidade da espada, triga normalmente. O Ariel botou que fica 3/3 por causa do +2/2 da espada. E o André botou 3/3. É exatamente isso. Ela fica 3/3, o +2/2 continua, porque são habilidades do equipamento. E quando triga, quando ataca, quando dá dano a um jogador, o trigger é da espada, não do Mirran Cruzeiro. Então, perfeito. 3/3 com as habilidades da espada. Ela perde o golpe duplo e proteção contra o preto e verde. Próxima questão. Magos of the Moon, Tundra e Humildade. O que acontece? Aqui eu vou botar um parênteses. Interações no mall e no arena são diferentes do Magic físico por algum motivo. Mas elas são diferentes. Então, aqui está valendo aqui a interação do Magic físico. Se fica no arena ou no mall de maneira diferente, eu não sei. Mas eu já vi imagens dessa interação bugando. Gabriel falando que mall não é Magic. Há quem goste. A tundra vira montanha por causa da camada que o Thiago acha que é a 4. Camada 4. Mais alguém? Magos of the Moon perde todas as habilidades, mas terreno continua sendo montanha. Não básico, tudo montanha e magos sem habilidade. Essa interação com Magos of the Moon e Blood Moon, elas são mais conhecidas. Tá? É exatamente isso. Ela é uma não básica. Todas as não básicas viram montanhas. Magos of the Moon é 1/1 sem habilidade. E a resposta tem camadas para isso. O Magos of the Moon, primeiro,
ele altera os tipos de terreno. Depois é que ele perde habilidade, e por último que ele vira 1/1. Então são 3 camadas que atuam aqui. Vou passar para o próximo caso. Essa é a questão, um pouco mais complicadinha. Em um jogo, há um urso cinzento que está com Giant Growth resolvido nele, e um Bog Wraith encantado por um Lignificar, e uma Figure of Destiny com sua terceira habilidade ativada. Então, um Mirror Wave com alvo no Figure of Destiny é jogado. Como ficarão todas as criaturas? Aqui o urso cinzento está. A Sofia aqui, 6 cartas. É. O urso cinzento está 5/5 antes do Mirror Wave ser jogado. O Bog Wraith está 0/4, é um ente 0/4 sem habilidade. E figura do destino é um Kifkin Warrior, Espírito, Avatar, 8/8, com voar e iniciativa. Como ficarão todas as cartas? Como ficarão? Essa eu vou dar um tempinho um pouquinho maior. Leonardo falando, espero o último, eu coloquei a mão na cabeça quando vi. Primeira vez que eu vi o último, eu peguei papel e caneta para tentar anotar. Essa é a típica interação que alguém vai pôr de propósito, vai chamar o juiz. O juiz vai olhar, 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 chamar outro juiz para ver o que aconteceu. Eles vão olhar, 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 vão pegar papel e caneta e começar a anotar. Thiago botou aqui. Urso é um Pokémon na sua última habilidade com +3/3. O lignificado continua sendo 0/4 sem habilidades. Aqui tem 3 respostas. Vamos curtindo as respostas do Thiago, Igor e Ariel. Então, Thiago, lá para os primeiros slides, quando eu defini o que são. Deixa eu tentar voltar aqui. O que são habilidades copiáveis e não. Eu acho que talvez a gente dê uma ajuda. Depois eu volto lá aqui. Habilidades copiáveis. Não copiável, efeito de mudança de tipo, mudança de texto, status, marcadores e escolhas para cartas para permanentes, como Vesuva ou Blood Moon, ou Caverna das Almas. Essas características não são copiáveis. Agora eu vou voltar para a questão. Blood Moon aqui parada, olhando todo mundo. Pronto. O Antônio falou que essa não tem condições, então vamos para a primeira parte da resposta, porque ela não coube num slide só, então eu preferi dividir. Urso cinzento, copia na camada 1, figura do destino. Depois, na camada 7C, ele recebe +3/3. Então, acho que todo mundo aqui botou, com exceção do Thiago. O Igor botou que o urso é um figure 4/4. O Bog Wraith copia o Figure of Destiny, camada 1. Se torna um ente, perde todas as habilidades, se torna um 0/4, e no final ele é um 0/4 com o custo convertido do Figure of Destiny. E Figure of Destiny, ele continua sendo a mesma coisa, continua sendo 8/8. Porque primeiro, na camada 4, ele vira um Kifkin, e assim, essas são as habilidades do Figure of Destiny. As habilidades dele de evolução, não é bem evolução, de transformação, que ele vai se transformando, elas atuam em 3 camadas.
Então, uma mesma carta ela atua em várias camadas. Agora, as novas interações que surgiram a partir de Core. Um clone escolhendo copiar uma criatura como Tate, já mutada. O que acontece? O clone é uma cópia com todas as habilidades da pilha de Mutate. O Ariel respondeu isso. Copia do jeito que está ali, sem imagem e tudo. Violon, Coldpiercer, Vigilância, Reach, etc. 5/4, Vigilância, Reach, habilidades encadeadas. Tem uma vírgula aí. Até então, tudo está certo, só que não copia a quantidade de mutações que ela fez. Então, se entrar uma carta que precisa verificar quantas mutações aquela criatura já teve, a criatura clonada, ela ainda não teve nenhuma. Isso é uma característica não copiável. Ela copia tudo, fica exatamente como é, só que sem os contadores de mutação. Isso, o Ariel falou que passa a contar com uma criatura só, verdade. O André falando que é um nó para manter no IRL. Sim. Agora, vamos lá. A próxima. Uma criatura mutada com um orco em campo. O orco quer transformar essa criatura em alce. Essa é um pouco mais simples. O que acontece? O oco é banido. Ah, o oco me deu gatilho. Tem alguns com tristeza por ver o oco, outros com saudosismo. Eu peguei ele só para jogar Commander. Ainda é válido. Elk 3/3 sem habilidade verde com duas mutações. Um Elk 3/3 sem habilidade. A vontade do Hulk é feita por melhor Planeswalker. Quem discordar vira alce. Ele continua com contador de mutação, mas ele vira um alce. E pensar que essa interação foi pensada para acontecer no Standard. Sim. E agora temos mesma situação passada. Criatura como Tate, Oco transformando em alce. Só que aí o jogador gasta um clone, querendo copiar o alce. O que acontece? Apaga isso, por favor. Teve gente que desmaiou. O Ariel botou que copia a pilha do Mutate, não o alce. O Thiago falou que no próximo turno vai virar um 3/3 porque o Oco quer. O que ele se transformou não é copiável, é isso? É isso mesmo, Antônio. A transformação, ela não é copiável. Transformar criatura não copia, não é uma habilidade copiável. Ela copia o original da carta, após os muteis, e também sem contador de mutação. Ela nunca mutou. É como clonar uma criatura com lignificar.
Sim, é como clonar uma criatura com identificar. Só que é mais divertido porque tem o oco e todo mundo gosta do oco ou odeia o oco. Questão de dependência. São quatro questõezinhas, então responda como um, dois, três e quatro. E o que é dependência nessas interações? O que é ordem temporal? O que é camada? Eu vou botar as cartas aqui. São essas quatro interações, eu só não as numerei. Mas um é lignificar, qual é a dois? Já esqueci. Dois é conspiracy e opalescência. Três é conspiracy escolhendo goblins e Drano Crusade. E a quatro é a que o pessoal mais gosta, opalescência e humildade. Qual interação é o quê? Quem é louco furioso que gosta do oco? Eu gostava muito do oco. Não do lado contrário da mesa, eu gostava do oco no meu lado da mesa. O Ariel botou aqui na um o Giant Growth aplica depois de estabelecer o mais 0 mais 4, o 0/4, lignificar. O Thiago falou que é um 3/7 int, a mesma resposta. O Antônio falou que um é na camada 7. Lembra a questão. Quais são dependências, quais são temp order e qual camada são aplicadas. Esse negócio de mudar o texto para base, poder e resistência base ajuda muito, ajuda mesmo. Bom, ninguém vai arriscar nas outras. Na primeira interação, a do lignificar com o Giant Growth, são em camadas diferentes. As duas são na camada 7, mas uma é da 7B e outra da 7C. Então ela aplica como vocês falaram, ela vira um 3/7. Um ente 3/7. E esse caso aqui? Opalescência e Conspiracy. Daniel Dutra botou, coloca aquela questão de reabastecer trazendo dos Graves, dois Opalescências, duas Humildades e um Dark Shower. Rapaz, essa é daquelas situações que olha, pega papel e caneta e anota. Mas, relaxa, Daniel, seu desejo será sanado. Ou pelo menos em parte. Conspiracy é um encantamento 5/5. Sim. Por quê? E Goblin. Verdade.
Nessa segunda Conspiracy e Opalescência, a Conspiracy é dependente de Opalescência. Elas atuam na mesma camada 4, de mudança de tipo, e uma é dependente da outra. Então, Conspiracy depende do efeito da Opalescência. Então, ela vai se tornar uma 5/5 Goblin sem habilidades, por enquanto. Porque pode ser que piore. Na terceira, Conspiracy e Dranux Crusade. Felipe, assustado com a sugestão do Daniel. Todos estamos, Felipe, todos estamos assustados com essa possibilidade. A cruzada depende do efeito de Conspiracy. O Antônio botou isso. O Thiago botou. Toda criatura vai receber o buff quando estiver na mesa e ganha o tipo zombie e a cor preta. Isso, elas são dependentes, mesma camada. É a interação que o Thiago botou, só que elas também são goblins. Elas se tornam goblins zumbis. E a última, uma opalescência e uma humildade. Por enquanto. Sim, Goblin na mão no jogo Goblin Zumbi. Isso mesmo. O Igor e o Ariel perguntando. O Igor afirmando timestamp, o Ariel perguntando se era selo temporal. Mais alguém? O Antônio botou precisa saber dos efeitos, timestamp. Nayan botou que a posição dele de adulto responsável impede de dar a resposta que a situação merece. O horário também não permite, Nayan. Ainda é de manhã. Essa é um selo temporal. A que entrou por último prevalece. Agora, vamos à última questão para deleite do Daniel e desespero da Sophie. Alfedro controla a minha humildade, que é a carta com selo temporal mais recente. O Palesense, picantamente copiando a Palesense. Swirl the Mist, escolhendo azul, e Conspiracy para Goblins, que ele tomou o controle usando do Anti-Terror. Nair controla Sheriff's Triumph para Goblins, Knight of Soul Betrayal e Dranux Crusade. O que está acontecendo? Para ilustrar melhor, o Thiago se perdeu. Quer que eu repita, Thiago? Por favor. Essa daqui, a minha esquerda, a sua esquerda na tela, é a mesa do Alfredo. Quem foi a última a chegar foi a Humildade. O Palescência está na mesa. Copy Enchantment está copiando Humildade. Swirl the Mist está escolhendo azul. Quando ela entra em jogo, você escolhe uma cor. E todas as instâncias, todas as mágicas viram essa cor. Todas as instâncias mágicas permanentes se tornam essa. Conspiracy, escolhendo Goblins. E Blatant Chivalry. Nossa, minha pronúncia foi horrível nessa. Que ela roubou do oponente Conspiracy. Enquanto do outro lado da mesa é a mesa de Nair. Ela tá um Shared Strife, escolhendo Goblins, então todos os Goblins ganham mais um. Knight of Souls Betrayal, todas as criaturas ganham -1/-1. Granus Crusade, todos os Goblins ganham mais um, são pretos. Zumbis e adicionar os seus outros tipos. F. Soeiro, já pode encerrar essa palestra? Poxa, acho que eu tinha mais 10 minutos. Tadinho de mim.
Antônio falando que breve num mesão perto de você, provavelmente vai acontecer. O Ariel perguntando cadê o Cyclonic Rift? Não, tem que permanecer tudo na mesa. Antônio falou que o juiz abandonou o jogo. Leonardo falou que faria, chama o L3 mais próximo. Eu pegaria papel e caneta, tentaria. Aí depois eu chamaria o L3 mais próximo. Nayan perguntando se está copiando humildade ou palescência. Está copiando opalescência. Tutuba está tentando entender. O Felipe correria para as colinas. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não sei. Tem a decklist para copiar esse commander? O Leonardo falou que está tentando, mas sem esperança. O melhor é que tem gente que sabe a resposta. Acho que se o Léo está tentando, então eu vou aguardar mais um pouquinho. Daniel pediu a interação, mas desapareceu do chat. 10 minutos é o suficiente para responder essa pergunta? Depende. Depende do que você tem em mãos. Daniel falou que joga bomba e corra. Deixa eu ver se eu entendi. Vai entrar uma opalescência mais nova que é a humildade. Não. A opalescência já está. O Copy Encantement já estava em campo. Isso daqui é o campo, não está entrando nada em jogo. E a última carta que entrou foi humildade. Felipe desistindo, vai levar o gato no spinning. E agora começaram as tentativas. Rouba tudo e vira 2/2 Goblin. Eu ia falar que fica tudo 2/2. Tudo um barrão sem habilidade. Eu dava DQ para os dois. Eu já tive numa mesa no Magic Fest, na Commander Fest, que tinha em campo uma humildade e duas opalescências. Ninguém quis responder. Eu estava como jogador, não como juiz. Bom, eu vou dar a resposta, eu vou ter mais 8 minutos para caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma questão. Não julgo, simulava uma AVC e saía. Eu também faria isso. Essas são todas as interações que acontecem. Thiago falou que foi entrar numa situação de jogo onde não tem saída, logo o jogo acaba em empate. Tem saída. A saída é extremamente trabalhosa. E tem que lembrar de tudo que eu falei até agora. Que é tanto quanto complicado. Quem falou que tem saída não confia. E uma mensagem final. Alguém. Ogros são como cebolas. Fedem e fazem a gente chorar. Camadas também. Camadas tem cebolas. Tem cebolas, tem camadas. Ogros tem camadas. Magic também. Fedem e fazem a gente chorar. Principalmente com isso aqui. Pode voltar a imagem? Você... Bolos também tem camadas. Lasanha também. Eu gosto mais de lasanha. Igor, essa é a imagem ou a da resposta? As duas. Tá, essa é a mesa. Conspire se não volta pro dono quando sua aura perde as habilidades.
Não, porque aquilo não é uma aura, é uma sorcery. A próxima. O Ariel falou escrever. O que acontece camada por camada ajuda muito. Então, eu aconselho isso, eu recebi isso como conselho. Quando vocês forem apitar um torneio, vocês sempre levem um caderninho. Depois que eu vi essas interações possíveis, na última página do meu caderninho tem todas as camadas anotadas e o que cada uma é. Então, caso eu precise anotar, eu tenho o caderninho ali. Eu tenho. É só a última página. Tirei cópia do que cada uma faz e botei ali. Caso eu precise, eu anoto. Não sei, mas pedindo a apresentação depois. Ela está sendo gravada, eu acho que ela vai ser disponibilizada, mas caso não, eu disponibilizo sim. E podem usar à vontade para o que quiser. O Antônio falou que deixa o céu aberto com guia rápido de infrações, eu também. O celular eu deixo aberto no IPG, mas há camadas, pelo menos eu vou. O Igor, eu vou voltar aqui. Um dos primeiros slides, vou voltar por aqui. Essa imagem aqui, eu transformo ela em planilha, uma planilhazinha pequena, e lembro, ó, efeito 1, cópia, tendo uma cópia face down, e boto uma planilha conforme a última questão para eu anotar o que está acontecendo, o que está atuando em cada camada. Maximiliano, palestra muito esclarecedora, agora entendi que não sei nada de camadas. Poxa, esperaram esclarecer algumas dúvidas. Muito massa a apresentação, quase deu para entender. Obrigado. Eu corri um pouco no início para dar tempo de todas as interações, todas as questões serem respondidas. Parabéns pelo estudo, obrigado. Igor perguntando se esse é um requisito para virar nível 2. É 2. Não saber camadas, mas você tem que acertar 80% da prova. E vai ter questões de camadas. Nunca vi uma palestra de camadas que as pessoas têm com menos dúvidas do que chegaram. Eu te entendo. Foi safe, deu tempo de tudo, deu quase perto do limite. Eu vou finalizar aqui a apresentação, que o Ariel agora vai se preparar. Parabéns pela apresentação, obrigado. O tema é difícil, bastante. O Léo botando fazer um exemplo com os turnos seguintes. Talvez, quem sabe, numa futura. O André falando que a tabelinha ajuda muito, sim, essa tabela ajuda muito. O Nayan falando que é importante não saber tudo decorado, como resolver, sim, você não precisa decorar nada. Quase todas as situações da sua vida, a não ser que seja uma prova de colégio ou faculdade, você consegue consultar. Só depende de você saber como consultar. Sugestão: disponibilizar essa apresentação. Não vai ser disponibilizada. E estou finalizando aqui a transmissão. Obrigado pela presença de todos. Bom dia para vocês.